Praia da Urca. Na areia, um homem e uma mulher carregam um flutuador e o encaixam na lateral de uma canoa. Sou Nicolas Bourlon, sou presidente do Rio Vaar Clube. O Rio Vaar é o clube pioneiro de canoagem polinésia, o VAA, aqui no Brasil. O clube tem 20 anos. Nosso programa de paracanoagem tem 10 anos e também é pioneiro. A canoagem são todos os esportes que usam um remo de pá única. Então você tem várias modalidades de canoagem. Tem o caiaque, tem canoa olímpica e tem o VAA. VAA sendo o nome tradicional da canoa polinésia. Na paracanoagem foram selecionadas duas embarcações. O caiaque tradicional, o esporte que vem dos esquimós, do Inuit, caiaque quer dizer canoa, em linguagem esquimó, e o VAA. Então as duas modalidades, uma foi selecionada pelo desempenho no caiaque, uma embarcação rápida. O VAA é rápido e estável em função do flutuador que fica do lado esquerdo da canoa e dá estabilidade ao atleta. Então o atleta, quando não está remando, basta ele colocar a mão no braço do flutuador que a canoa está estável. Então, e o VAA, por ter essa estabilidade maior, permite um leque maior de tipos de deficiência. Então, a organização da paracanoagem é relativamente simples, né? São 3 categorias por tipo de embarcação. No caiaque, KL1, KL2, KL3. No VAA, VL1, VL2, VL3. VL1 é a categoria onde a pessoa apenas tem o uso dos braços. VL2 tem o uso dos braços e do abdômen, tronco, abdômen e abdominais. VL3 tem o uso da perna ou das 2 pernas. Em geral, em VL3 vai ter muitos atletas amputados de uma perna. VL2 são atletas paraplégicos, né? E na verdade, é uma paraplegia com uma lesão alta, né, na espinha, que faz com que a pessoa basicamente não consegue manter o corpo reto. Então, são categorias funcionais. Então você também, obviamente, você tem um atleta só vai competir na própria categoria funcional ou na categoria superior. Um ótimo atleta de categoria funcional 1 pode correr na 2. Aí, critério do próprio treinador e do atleta. Em uma rampa de concreto, Nicolás segura a base de uma cadeira de rodas e a mulher a parte de trás da cadeira com o homem sentado. Chegam à areia. O VAA é um esporte inclusivo por essência. É um esporte que permitiu a colonização de grandes territórios, de ilhas muito distantes, a milhares de quilômetros uma da outra. Em geral, as embarcações eram formadas por famílias, gente mais nova, gente mais velha, gente com experiência, gente com força física. Então, dentro do VAA, a gente zela muito e defende muito essa visão inclusiva, essa visão de esporte de família. A minha filha, os meus filhos remam desde pequenos, e uma forma também de inclusão dentro da família, dentro do grupo. Então, o esporte em si, ele vive com clubes. No nosso clube é uma associação sem fins lucrativos que funciona juntando pessoas que gostam de praticar um esporte que tem uma história, uma cultura, uma tradição muito forte, né? São quase 5.000 anos de existência do esporte. A gente usa os comandos em Tahitiano Havaiano, a gente mantém uma série de tradições que são muitas vezes tradições de bom senso, sobre o respeito, a integração na canoa, a individualidade e o grupo. Cada indivíduo tem uma função na canoa, mas a canoa só vai se todos remam juntos. Então, aqui atrás tem as canoas de 6 lugares do clube. Essa é a essência do trabalho de clube. A paracanoagem, certamente era praticada igual há séculos pelos polinésios. Imagina uma batalha entre duas aldeias. Havia feridos, havia gente que pedia uma perna, um braço, mas continuava remando. Certamente na tradição é uma coisa muito antiga. Agora, uma coisa muito interessante é que dentro do VAA, você coloca um atleta dentro da canoa, vê que na água a pessoa, na verdade, reconquista uma mobilidade que talvez, de fato, perdeu em terra. Então, digo isso para dizer que, na verdade, dentro dos clubes, a gente não faz a diferença entre atletas e para-atletas. O melhor atleta vai estar na equipe. Então, o melhor atleta, seja para-atleta ou atleta, se ele faz a tomada de tempo, vai conquistar a vaga na equipe principal do clube, que a gente chamaria de categoria Open. Depois tem categorias por idades. É claro que a paracanoagem, sendo paralímpica e tendo um folga, um destaque em muitas competições hoje, os atletas correm também na paracanoagem, mas podem correr nos dois. E o legal de um esporte de equipe
e que muitas vezes você vai formar equipes com atletas de várias origens, que seriam para-atletas, mas também vão acabar remando na equipe principal do clube, simplesmente porque eles são esportes de inclusão por essência. Na areia, a mulher e Nicolau observam um homem em uma canoa havaiana na água. Andam na direção dele. O Rio Vai Clube, que é o clube pioneiro na América Latina, foi fundado aqui no Rio de Janeiro, foi concebido em 1999, começou a funcionar em novembro de 2000, então faz 20 anos, esse ano vamos celebrar o 20º aniversário. O esporte cresceu muito no Brasil, né? Se espalhou bastante em mais de 50 cidades, a partir desse núcleo original. Cresceu muito em São Paulo, enfim. E a paracanoagem no nosso clube começou em 2010, já faz mais de 10 anos. Paracanoagem, a canoagem, o vá, o paravá, não há diferença de regras fundamentalmente significativas, porque o esporte é único. Então, se é prova de velocidade, vai ser prova em raia, com uma distância predefinida. Paravá tem prova de 200 metros, vá tem prova de 200 metros, tem 500, enfim. As regras globais são as mesmas. A diferença que vai ter para a paracanoagem é em função das categorias funcionais. Você precisa ter realmente categorias adaptadas quando no vá a idade é um fator, na paracanoagem é a classificação que vai definir em que categoria o atleta vai remar. No caso de equipe, formam-se equipes de para-atletas, cada avaliação funcional dá um número de pontos do atleta e a equipe tem que ter um total de pontos máximo, ou mínimo, desculpe. Aí você vai ter provas de equipe com atletas formados em função dessa pontuação. Mas no fundo, não há diferenças de regras técnicas, regras de embarcações, é tudo, na verdade, tudo igual. É uma coisa que a gente acha legal mesmo. O esporte é único, a única forma a forma de praticar pode ser diferente. Em pé à beira-mar, Nicolau e a mulher conversam. Na água, o homem rema. Ao fundo, embarcações. A gente nem fala em projeto, né? Pra gente, a modalidade é paracanoagem, uma das modalidades promovidas pelo clube. Nosso foco não é escolinha, é atleta de alto rendimento. E nem, por exemplo, a gente não fala de projeto social. Projeto social é uma base ampla, você procura abrir o esporte para muitos. Por isso que a gente não tem um número de atletas muito grande, até porque nossa capacidade de dar apoio é limitada ao número de voluntários que atuam no clube. Nesses 10 anos, talvez a gente tenha treinado uns 100, 150 atletas diferentes. Alguns já passaram por outros clubes, o Caio Ribeiro, já bicampeão mundial, medalhista paralímpico, já está treinando em outro clube. O clube original dele é o Rio Vai Clube, continua com vínculo afetivo e de amizade, claro, mas o nosso foco é ser um projeto de base para a detecção de talentos e buscar que esses atletas se aprimorem na prática do esporte para poder pleitear vagas na seleção brasileira, para poder representar o Brasil em várias competições internacionais. O homem rema pela lateral esquerda entre a canoa e o flutuador preso por duas hastes metálicas. Eu sou William Christie, sou paraplégico, sou atleta de paracanoagem na modalidade canoa havaiana na categoria VL2. Eu conheci a paracanoagem através de um projeto do Rio Vai Clube, que fica na Urca, no Rio de Janeiro. E eu estava procurando um esporte para poder ter uma condição de vida melhor, me adaptar melhor à sociedade. E então encontrei esse projeto e a partir dali já iniciei a modalidade e estou há uns 3 anos já na atividade. A minha paraplegia teve origem a uma queda de árvore e eu tive uma lesão medular. Antes de eu me tornar paraplégico, eu não praticava nenhuma atividade esportiva. Foi só depois mesmo da minha cirurgia, da minha reabilitação, que eu procurei um esporte e encontrei a canoagem. Na paracanoagem eu já participei de inúmeros campeonatos municipais, estaduais, e sendo como os principais 2 campeonatos brasileiros e a primeira Copa Brasil agora de 2020. Nas minhas principais competições eu fiquei em 3º lugar no Campeonato Brasileiro em 2019 e agora em 2020 eu fiquei em 3º lugar na prova de 200 metros e em 2º lugar na prova de 500 metros na Copa Brasil. William rema na direção de embarcações. Os meus treinos da paracanoagem acontecem 3 vezes por semana, às terças, quintas e sábados. E nos decorrer da semana a gente faz um treino complementar de academia e até mesmo exercícios em casa. O meu maior desafio como para-atleta
hoje é me superar. Eu acho que a gente, quando entra em algum esporte, a gente sempre tem aquela vontade de crescer e se ver como um atleta profissional. A paracanoagem me ajuda em quase todos os sentidos da minha recuperação. Tanto como acessibilidade, eu fiquei muito mais independente, eu fiquei muito mais confiante em mim mesmo e também fisicamente, que tem um preparo muito grande para a gente estar remando, competindo e investindo nas atividades do dia a dia. Depois que eu conheci a paracanoagem, eu melhorei muito com a minha independência. Eu tive muito mais facilidade para executar as atividades do dia a dia, muito mais vontade de estar praticando esporte, de estar saindo na rua para encarar os meus desafios. E eu ganhei muito mais autonomia. William chega à beira da praia. A mulher e Nicolás se aproximam dele. Ela puxa a ponta da canoa. Eu diria para as pessoas que possuem alguma deficiência que nunca desistam de procurar algum esporte, porque uma hora vocês vão encontrar algum esporte que vai mudar a vida de vocês e vocês vão se sentir muito melhor, tanto fisicamente como psicologicamente. Eu sou Alessandra Lincoln, treinadora do William Christian e coordenadora do projeto de paracanoagem do Rio Vaá. O projeto de paracanoagem do Rio Vaá, ele tem 10 anos e nós temos hoje 7 atletas treinando regularmente às terças, quintas e sábado. Ele tem a finalidade de introduzir as pessoas que têm deficiências físicas, né, principalmente dos membros inferiores, a praticar um esporte e às vezes competir. A nossa ideia é sempre introduzir essas pessoas na sociedade, praticando um esporte saudável, melhorar a saúde, melhorar a atividade física. Eu estou nesse projeto há 2 anos, eu treino o William há 2 anos e o William é um atleta super dedicado. Ele escuta muito as nossas correções e técnicas e ele sempre muito disciplinado. Então ele facilita muito o treinamento. Ele sempre aceita as correções e as observações. Ele é muito carismático. Ele é o agregador do grupo. Todo mundo sempre se sente muito bem ao lado dele. Ele traz sempre um lado positivo dentro da equipe. Então é muito fácil treinar o William. Sorridente, William rema na direção de Alessandra e Nicolás à beira-mar. Com a mão direita, ergue o remo. Quem quiser saber mais do projeto, procurar pela página na internet, pelo site do Rio Vaá. Lá tem todas as informações, tem fotos, tem informações dizendo sobre as provas, as competições que eles participam. É bem informativo e é fácil entrar em acesso com a gente. O site é riovaa.com.br. Na areia, William se transfere da canoa para a cadeira de rodas. Alessandra segura o encosto e Nicolás a base. Dão marcha ré.